o nosso canal a crescer. Se a gente chegar em R$ 50, já está bacana aqui a nossa live, para a gente poder se manter justamente por enquanto. Tem a coluna de um conservador, que é o Luiz Felipe Pondé, está entre as mais lidas da Folha de São Paulo nesse momento, e eu queria ler com vocês aqui para a gente pensar um pouco a respeito disso. Porque esse cara foi responsável por essa loucura que a gente viveu nos últimos anos. Então a gente vai acompanhar aqui a coluna do Luiz Felipe Pondé, escritor e ensaísta, autor de Notas sobre Esperança e Desespero e Política no Cotidiano, é doutor em filosofia pela USP. Ele odeia a USP, inclusive, eu fiz um perfil dele há muito tempo atrás, ele nunca me respondeu, mas é curioso. Bolsonaristas pedem golpe como loucos e dizem ser as aranhas uma iguaria. Uma sociedade só consegue viver de forma razoável quando a política é, de alguma forma, esquecida no dia a dia. A política é o território da violência. Eu discordo frontalmente dele. Na verdade, é o território do pacifismo. Mas vamos seguir aqui nesse raciocínio meio torto do Pondé. Mas ela também é o território da estupidez. Às vezes chega a ser o da inteligência quando necessário e quando damos sorte de ter líderes capazes de exercer a política além da miséria, violência e estupidez para a qual ela tende de forma avassaladora. Essas características não estão limitadas aos políticos profissionais. Elas estão dispersas pela população comum de forma democrática. Todos temos a vocação à estupidez quando o assunto é política. Os bolsonaristas têm dificuldade de perceber que não perderam as eleições de modo absoluto. Apesar do seu líder ter perdido para Lula, deu quase empate, o legislativo e vários estados importantes da federação elegeram candidatos vinculados à direita. O PT não governará bailando como das outras vezes. Na verdade, isso aqui é mentira, tá? O PT nunca governou bailando, mas as mentes estreitas, como a grande parte de bolsonaristas, o que importa são suas crenças estúpidas em histórias tipo filme de terror B. Pedem golpe como loucos e que dizem ser as aranhas de uma iguaria deliciosa. O campo da política se tornou um espaço da psicose coletiva, sempre o foi, mas com o empoderamento das massas via as redes sociais, a epidemia se alastrou. Olha só essa história. Lula teria sacrificado 4.000 crianças para ganhar as eleições. Tem gente que crê nisso. Risadas? Não. A coisa é dramática. Entregar um voto na mão de alguém que leva isso a sério é como perguntar ao fofoqueiro do bairro se devemos ou não apedrejar a vizinha porque dizem que ela deu para o síndico. Analisando a hipótese cientificamente, podemos perguntar, pela lógica de tal empreitada, um sacrifício humano sempre exigiu uma preparação gigantesca, mesmo quando um ser humano era sacrificado. A violência envolvida num ato como esse sempre esteve sustentada na metafísica de horror. Mesmo no caso do sacrifício de animais, que considero pessoalmente um absurdo, a logística é grande. Gritos, sujeira e sangue. Como teria funcionado o esquema de escolha de crianças? Teria o TSE organizado tal logística? Quantos veículos foram usados? Onde foi praticado? Qual lugar suficientemente remoto e distante de celulares teria sido escolhido para tal? O apartamento de Lula em São Paulo? O famoso sítio de Atibaia em Cuba, na Venezuela? Essas crianças teriam sido doadas pelos pais petistas? Quantos psicóticos seriam necessários para a doação dessa monta? Foram sequestradas? Quanto tempo teria levado a sacrificar 4.000 crianças? Há algum aplicativo que explique os passos necessários para um sacrifício nesse nível? Nenhum dos repórteres colados em Lula teria percebido? Esqueci, todos os jornalistas topariam ocultar tal crime porque são simpáticos ao PT, diz essa tese maluca, segundo Pondé. O bolsonarismo destruiu a direita no Brasil. Infelizmente, muitas pessoas de disposição conservadora, já adoecidas pelo culto ao Olavo de Carvalho, permanecem sob a esfera de influência de um incapaz como Bolsonaro. O momento para esses líderes eleitos fora do espectro do PT, é organizar a política brasileira para que ela supere o trauma mental e moral que o bolsonarismo causou no país. A esquerda, sempre nojentinha e mentirosa quanto às suas virtudes, que bonitinho o Pondé falando isso, pode colher os frutos, mas, como disse antes, mesmo com a vitória de Lula, a pessoa mais humana que Bolsonaro, com certeza, as eleições deixaram claro que o país está dividido e todos os líderes terão que cuidar dessa radicalização. Passado o trauma imediato dessas eleições, a classe política deve ter a suficiente vergonha na cara
e responsabilidade mínima para pôr a ordem na casa e levar o país de volta aos conflitos institucionalizados que caracterizam a violência política na sua forma benigna, que nos sirva de exemplo. A política, quando excessivamente ativa, tende ao caos e à desorganização. Uma sociedade só consegue viver de forma razoável quando a política é, de alguma forma, esquecida no dia a dia. Quando nos lembramos dela demais, o pesadelo se avizinha, que nos concentremos em nossos boletos, nossos amores felizes e infelizes, nossos cemitérios e maternidades. O Pondé é um grandíssimo canalha que cresceu em cima desse culto do próprio Olavo de Carvalho. Ele sempre se orgulhou de falar que é um conservador. Veio a pandemia, 700 mil mortos, e aí, só quando aconteceu isso, ele declarou voto no Lula. É um intelectual com alcance, a coluna dele na Folha tem muita leitura, só que ele faz esse tipo de pataquada, ele fica tentando entender a cabeça do bolsonarista, só que o Pondé não se pergunta, por exemplo, como é que ele criou esse tipo de aberração. Como é que ele exaltou uma cultura anti-USP? Porque o Pondé fazia isso nas colunas dele na Folha de São Paulo. Fomentava uma cultura anti-Universidade de São Paulo, anti-universidade pública. Dizem que ele é um bom professor de filosofia na FAAP, mas é absolutamente abjeto a forma como ele retrata as mulheres, como ele retrata o feminismo e como ele retrata a esquerda acadêmica nas colunas dele. O Luiz Giglione pergunta aqui, me pergunto como o governo Lula vai conseguir lidar com esses malucos, já que dificilmente eles se convertem na volta da realidade. Vão precisar mais do que simples diálogos. Acho que precisa da justiça, viu, Luiz? Precisa botar na cadeia, processar os caras que cometem crimes. Tem bolsonarista na rua cometendo crime nesse momento, inclusive nesses bloqueios. Tem que ser mais duro no tratamento.